Notícias alarmantes de Meca. Um acontecimento totalmente imprevisto abalou profundamente o mundo. O epicentro desse evento sísmico foi nada menos que Meca, local sagrado na Arábia Saudita, impactado por tempestades extremas e chuvas torrenciais. Esse clima fora do comum desencadeou um verdadeiro caos, levando ao fechamento de escolas e criando uma cena de magnitude incomparável. Vamos explorar em detalhes neste vídeo o que ocorreu em Meca e de que forma essa tempestade surpreendente afetou toda a região. Meca, na Arábia Saudita, um local de imensa importância para os muçulmanos, recentemente experimentou tempestades intensas e chuvas torrenciais, resultando em inúmeros desafios para seus habitantes. Vídeos online registraram peregrinos contornando um grande cubo negro, sagrado para os muçulmanos, em meio à chuva intensa, resultando em um ambiente caótico. Houve até mesmo um vídeo mostrando um raio atingindo um hotel famoso, iluminando o céu. As tempestades eram tão intensas que os ventos atingiram mais de 80 mil quilômetros, aproximadamente 50 milhas por hora, na região chamada Alaquia, onde foram registrados cerca de 45 milímetros, quase 2 polegadas, de chuva em apenas um dia. A quantidade de chuva em um curto período lembrou alguns moradores de uma grande tempestade ocorrida em 2015, que causou a queda de um guindaste na grande mesquita, ferindo várias pessoas. Felizmente, desta vez, não houve relatos de ferimentos graves ou acidentes. Após as tempestades, houve uma leve melhoria nas condições, mas a preocupação persistia entre os moradores. Especialistas em clima alertaram sobre a possibilidade de mais chuvas, ventos e trovoadas naquela área e em outras partes da Arábia Saudita Ocidental. Diante dessa previsão, o governo regional optou por fechar algumas escolas, visando a segurança das pessoas. Testemunhas que estavam no local durante a tempestade descreveram momentos de apreensão, como Abu Mayada, que relatou que tudo escureceu, perdendo o controle de seu carro e sentindo-se confuso e assustado. Muhammad relatou que as cenas ao redor da grande mesquita eram aterrorizantes. Youssef comentou que, embora Meca esteja acostumada a ventos fortes em agosto, essa tempestade foi a pior que ele já presenciou. A inundação foi comparada ao dilúvio de Noé. As recentes chuvas intensas e tempestades em Meca evocam a lembrança de um evento antigo registrado na Bíblia, o grande dilúvio durante o tempo de Noé. Essa conexão com o dilúvio de Noé levanta perguntas sobre possíveis castigos divinos. Diante desse cenário, muitos se questionam sobre como Noé sabia que as águas haviam recuado e era seguro deixar a arca. A resposta a essa pergunta remete a um episódio específico: a pomba que retornou com uma folha de oliveira. Esse evento foi crucial, indicando a Noé que as águas do dilúvio estavam recuando e que era seguro abandonar a arca. A narrativa bíblica destaca que o dilúvio de Noé foi enviado por Deus como um julgamento, atribuindo-o ao desenfreado pecado na terra. Esse dilúvio, nos dias de Noé, serve como um símbolo de um possível julgamento futuro que Deus poderia enviar a toda a terra, conforme as condições atuais em Meca. Disse que essas condições serão semelhantes nos últimos dias, refletindo o período de Noé. A Bíblia não fornece uma explicação direta sobre por que Deus optou por um dilúvio, mas sugere a possibilidade de condições semelhantes que levaram a futuros julgamentos como meio de destruição. O dilúvio foi a maneira pela qual Deus escolheu redefinir sua criação. Ele havia alertado Noé sobre o fim de toda a vida na terra através de uma inundação mortal. Esse ato pode ser interpretado como uma redefinição literal, aniquilando toda a vida terrestre. Em certo sentido, é Deus recuperando sua criação, retornando-a a um estado semelhante ao início, quando Ele formou a terra, trazendo a terra e os animais para fora da água. Mais adiante no relato do dilúvio, Deus é visto pelo menos simbolicamente redefinindo a terra ao seu estado pré-humano. Essa medida drástica é retratada como uma resposta à decadência moral da humanidade.
A Bíblia nos informa que Deus escolheu punir essa decadência com um dilúvio catastrófico. As águas subiram mais alto do que as montanhas mais altas, e a chuva persistiu por 40 dias e noites. Surpreendentemente, as águas continuaram a subir por um total de 150 dias, indicando a gravidade da intervenção divina. Compreendendo as revelações da Bíblia, surge a questão: por que Deus optou por um dilúvio como forma de punição? O registro bíblico em Gênesis 6:12 oferece uma visão impactante, declarando que Deus contemplou a terra e observou sua corrupção evidente. Isso contrasta vividamente com a declaração inicial de Deus em Gênesis 1:31, onde, após criar o céu e a terra, ele viu tudo o que havia feito e considerou que era muito bom. A mudança drástica na perspectiva de Deus é digna de nota. Ao refletir sobre esse relato bíblico, é crucial considerar que, até a 10ª geração de Adão, a humanidade tinha mergulhado em mal, violência e corrupção. Nesse cenário sombrio, apenas 4 homens e 4 mulheres foram poupados do julgamento divino, permanecendo ilesos diante do pecado generalizado que envolvia o restante da humanidade. Além disso, em Gênesis 6:6, uma revelação comovente é feita pelo Senhor, lamentando ter criado os seres humanos na terra e sentindo um profundo desconforto em seu coração. Em resposta a essa descoberta preocupante, Deus opta por uma ação drástica, a destruição de toda a vida na terra. Pode parecer que Deus foi pego de surpresa e chocado pela extensão da pecaminosidade da humanidade. No entanto, uma leitura mais aprofundada revela que Deus, ao observar a extrema maldade da humanidade e perceber que toda a inclinação de seus corações estava voltada para o mal, tomou a decisão de purificar a terra dessa corrupção generalizada. Um sentimento semelhante é expresso em Gênesis, capítulos 6, 11 e 13, reafirmando a gravidade da situação. Deus instrui Noé a preservar um remanescente de vida na terra, destacando a urgência de sua intervenção. Parece que a humanidade atingiu um momento crítico, pendendo à beira da autodestruição. Se não fosse interrompida, a maldade prevalecente poderia ter levado à sua própria ruína. Deus, em sua sabedoria, escolheu intervir e pôr fim à maldade generalizada daqueles dias. Além disso, em Gênesis 6:4, a narrativa se aprofunda, fornecendo detalhes cruciais sobre a decisão de Deus de destruir o mundo. 3 grupos distintos são mencionados: os filhos de Deus, as filhas dos humanos e os enigmáticos Néfilim. Para compreender essa passagem complexa, é crucial entender as identidades desses grupos. Uma interpretação sugere que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, aqueles que adoram o Senhor, em contraste com as filhas dos humanos, que seriam a linhagem de Caim. No entanto, uma explicação mais intrigante identifica os filhos de Deus como um grupo celestial semelhante aos anjos, mencionados em Jó 1:6 e Jó 2:1. Nestes versículos, esses seres são traduzidos como anjos na NVI, implicando uma profunda união entre seres celestiais e humanos. Abraçar a identidade celestial dos filhos de Deus faz com que Gênesis 6:4 se desenrole como uma narrativa que retrata uma união entre anjos e humanos. O desdobramento dessa conexão enigmática resultou no nascimento dos Nefilim. Embora o livro de Enoque não faça parte da Bíblia canônica, oferece uma narrativa paralela que descreve um grupo de anjos chamados vigilantes. Esses anjos buscaram ter descendência com mulheres humanas, dando origem aos filhos conhecidos como gigantes ou Nefilim. Este grupo apresentou comportamento predatório contra os humanos, e os vigilantes também compartilharam conhecimento proibido com a humanidade, resultando em consequências profundas. Embora possa parecer uma narrativa icônica, em Judas 1:6 e 2 Pedro 2:4, há algumas sugestões que se conectam ao livro de Enoque e aos anjos caídos. Essas passagens indicam que esses anjos enfrentaram punição,
levantando a possibilidade de que há mais nesta história do que aparenta. Judas e Pedro instam seriamente a não descartar o relato de Enoque, sugerindo que pode haver mais na história dos anjos caídos do que pensamos inicialmente. Considerar essa perspectiva adiciona uma camada adicional à narrativa do dilúvio. Não se trata apenas de eliminar a maldade humana desenfreada, mas também de vincular os anjos caídos, colocando-os acorrentados como parte de um julgamento futuro. O dilúvio divino desempenhou um papel de duplo propósito, agindo tanto como um meio de purificar a terra, quanto como uma restrição aos rebeldes celestiais. Pedro e Coríntios, ao analisarem eventos históricos nas Escrituras, enxergam o castigo à humanidade, como o dilúvio, como uma lição valiosa. Esse exemplo, ligado aos anjos caídos, destaca-se como uma advertência clara de que Deus não pune imediatamente todos os erros humanos, mas fornece exemplos, como os registrados em Gênesis e Apocalipse, revelando que o julgamento, embora adiado, é inevitável. Os propósitos gêmeos do dilúvio são evidentes nas Escrituras. Primeiramente, a pecaminosidade desenfreada e a violação das regras pela humanidade atingiram um ponto crítico. Esse estado caótico pode ter sido exacerbado pela influência de um grupo de anjos caídos. No entanto, há uma razão mais profunda. Segundo a Bíblia, o dilúvio serve como um exemplo impactante para a humanidade. Ele destaca que Deus leva a sério a pecaminosidade humana. Embora o dilúvio tenha sido um evento singular, ele continua sendo um lembrete de que o julgamento aguarda aqueles que persistem na rebelião contra o Criador. A Bíblia nos instrui que os seres humanos são seres especiais, criados à imagem de Deus, e que devemos viver conforme as regras estabelecidas por Ele. Quando quebramos essas regras, enfrentamos julgamento, pois Deus, em sua santidade e justiça, decide punir os perversos e desobedientes. Às vezes vemos essa punição em nossas vidas, mas a salvação está reservada para o dia do julgamento final, conforme descrito no livro de Apocalipse. A misericórdia de Deus durante o dilúvio estava disponível para aqueles que estavam prontos para acreditar, prestar atenção ao aviso e escolher a rota de fuga que ele estava construindo. Contudo, a crítica questão é que somente Noé e sua família deram a devida atenção. Somente aqueles que confiaram e adentraram na arca escaparam. Esse período marcou a preparação de Deus para demonstrar sua autoridade e lidar com a humanidade que desconsiderou os alertas e enfrentou as consequências do dilúvio que foram previamente anunciadas. Portanto, este episódio serve como um despertar para nós. Quando as pessoas se afastam da misericórdia de Deus, seu julgamento é inevitável. Deus, ao longo da história, estabeleceu esse padrão. Assim como nos dias de Noé, ele adverte sobre os eventos vindouros e oferece uma saída. Naquela época, a arca era o único refúgio. Atualmente, essa narrativa ecoa como uma imagem de Jesus Cristo, que se tornou a única fonte capaz de nos salvar de nossa condição caótica. O Evangelho desempenha um papel crucial nesse contexto, pois é a chave para a salvação. A mensagem fundamental é que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. A essência é a confiança em Jesus, a crença de que Ele realizou tudo isso por nós. Não há outra maneira de ser salvo, somente através dele. Entretanto, compreender essa mensagem não é suficiente. É necessário permanecer firme na confiança do Evangelho para ser verdadeiramente salvo. Não se trata apenas de ouvir a mensagem por um momento e depois esquecê-la. É uma questão de seguir a mensagem contínua sobre Jesus. Diante disso, qual é a sua perspectiva sobre os terríveis eventos em Meca?